bem, pessoal, então vamos corrigir as questões do simulado de direito constitucional. A partir da questão número 25, nós temos 4 questões, 25, 26, 27 e 28 aqui, aonde nós abordamos os assuntos relacionados a controle de constitucionalidade, nacionalidade, uma questão que envolve a Justiça Federal, organização, na verdade, competência da Justiça Federal, e uma outra questão para trabalhar com a competência dos órgãos do Poder Legislativo. Então, o que nós vamos observar na primeira questão? A primeira questão, questão número 25, uma questão em que nós temos 3 alternativas relacionadas à ação declaratória de constitucionalidade, regulada aqui no que diz respeito pela Lei 9868 de 99, que vai trazer a seguinte referência. Primeira assertiva: a decisão que declara a constitucionalidade de lei ou do ato normativo em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo igualmente ser objeto de ação rescisória. Assertiva 2. A juizada ação declaratória de constitucionalidade não é admissível a desistência. 3. O item 3 agora. Contra a decisão do relator, que indeferir a petição inicial, caberá agravo. Pessoal, as 3 alternativas estão corretas, sendo que a primeira assertiva está correta de acordo com o que nós vamos encontrar no artigo 26, que se refere tanto artigo 26 da lei referida anteriormente, que diz respeito tanto à ação direta de inconstitucionalidade como à ação declaratória. Essa questão é boa porque ela serve tanto para uma como para outra. Por quê? Porque tanto uma como a outra, tanto na ação direta de inconstitucionalidade como na ação declaratória, nós temos que são decisões irrecorríveis, sendo ressalvado apenas a interposição de embargos de declaração, da mesma forma que não poderão ser objetos de ação rescisória. Uma vez ajuizada a ação declaratória, conforme o artigo 16, que se aplica também à ação direta de inconstitucionalidade, não se admite a desistência. E, por fim, no que diz respeito ao artigo 15, parágrafo único, em relação à ação declaratória de constitucionalidade, nós temos que, contra a decisão do relator que indeferir a petição inicial, ali existe um recurso que é o recurso de agravo. Portanto, está correto que se afirma em 1, 2 e 3, resposta letra E. A questão 26 é uma questão que envolve aqui, a questão 26 ela envolve elementos relacionados à nacionalidade. Diz a questão 26. Maria e João são brasileiros natos, casados há 2 anos, ela está grávida de 7 meses. João, ministro de Estado do Governo Federal, tem uma reunião de trabalho no exterior com a duração de poucos dias e se faz acompanhar de sua esposa Maria. Durante a viagem, Maria é internada às pressas em um hospital na cidade de Paris, onde acaba realizando o parto. O filho do casal, Maurício, nasce com saúde e prematuro naquela cidade. No caso, segundo a Constituição Federal de 1988, o filho será considerado brasileiro nato. Aí as assertivas. Desde que seja registrado em repartição brasileira competente ou venha a residir na República Federativa do Brasil e opte em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Senhores, essa alternativa não está correta, porque nós estamos trabalhando aqui com um filho de brasileiro que está no exterior a serviço do seu país. Nesse caso, como ele está a serviço acompanhado pela mulher, ele vai ter aqui que, independentemente de qualquer ato de registro, ele em repartição brasileira competente ou residência posterior na República Federativa do Brasil, será considerado brasileiro nato. Portanto, a resposta correta é a letra B, conforme o que nós temos lá no artigo 12, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Portanto, basta que o pai comprove essa condição de que está a serviço da República Federativa do Brasil e ele vai ser considerado brasileiro nato. No que diz respeito à questão número 27, nós temos o quê? Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá. Aqui nós temos uma questão que envolve o deslocamento de competência para a Justiça Federal. Questão que a gente responde nos termos do artigo 109,
parágrafo 5º da Constituição Federal, e que depende do quê? Vejam, o Procurador-Geral da República, ele poderá suscitar perante o STJ, vejam, cuidado e atenção, em qualquer fase do inquérito do processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Portanto, resposta correta para a questão 27, letra A. A questão 28, pessoal, a questão 28 traz aqui uma referência à competência dos órgãos do Poder Legislativo. O que nós temos aqui? Compete privativamente ao Senado Federal. Primeiro, autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Pessoal, essa competência não é do Senado Federal, essa competência é uma competência do Congresso Nacional, sem a necessidade de sanção do presidente da República, nos termos que nós vamos encontrar lá no artigo 49, inciso 3 da Constituição. Letra B. Compete privativamente ao Senado Federal resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Letra B, não é competência do Senado Federal, é competência do Congresso Nacional sem a sanção do presidente, conforme artigo 49, inciso 1. A letra C é a nossa resposta: aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha do Procurador-Geral da República. Sempre o Senado aprovando a escolha e a nomeação das autoridades. Então aqui nós temos a resposta correta, está lá no artigo 52, no inciso 3, a linha E. A questão 28, na letra D, para a gente fechar aqui o gabarito, diz o quê? Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. A atribuição que é a atribuição do Congresso Nacional, artigo 49, inciso 5, e, por fim, tomar as contas do presidente da República não é atribuição do Senado, é atribuição da Câmara dos Deputados, conforme o artigo 51, no inciso 2 da Constituição Federal. De modo que fechamos as nossas questões aqui, levando em consideração esses temas que são temas corriqueiros da banca e que podem aparecer na nossa prova. Muito obrigado pela atenção.